Tio Owen sempre foi um cara meio estranho, mas nós o amávamos quando éramos crianças. Ele morava no meio da floresta em uma cabana que supostamente construiu sozinho. Quando éramos jovens, adorávamos ir até lá, porque era uma experiência tão diferente de viver na cidade. Era tão silencioso, exceto pelos sons dos animais e insetos da floresta, que às vezes podiam ficar realmente altos. Durante o dia, era divertido brincar do lado de fora na floresta, mas à noite também podia ficar bem assustador. Tio Owen também costumava nos contar histórias de fantasmas, e quando éramos crianças, essas coisas nos assustavam muito. Mas ninguém se importava realmente. Era muito divertido. Quando eu tinha 10 anos, me lembro de estar na cabana com vários outros primos meus. Era um dia de verão comum, e tínhamos passado o dia brincando do lado de fora. Nossas famílias costumavam sentar e conversar depois do jantar, e era geralmente quando o tio Owen começava a contar uma de suas histórias assustadoras para o grupo. Elas sempre, não surpreendentemente, aconteciam na floresta, em uma área semelhante a onde estávamos. Eram também histórias longas e intermináveis que você nunca podia esperar que acabassem logo. Mas nós não nos importávamos, porque ele era um ótimo contador de histórias, e qualquer um podia simplesmente sentar e ouvi-lo falar por muito tempo. Nessa noite estava ventando muito lá fora. Estava assim durante todo o dia, mas parecia piorar à noite. Podíamos ouvir as rajadas de vento uivando lá fora, o que apenas dava mais um elemento assustador à história que ele estava contando. O engraçado é que, embora essa tenha sido a história mais importante que me lembro de contar, eu realmente não me lembro de nada do que a história era. O que eu me lembro é do uivo do vento e do tio Owen parando na história várias vezes como se estivesse ouvindo algo acontecendo lá fora. Os meninos mais velhos estavam certos de que ele continuava ouvindo, porque estava tentando adicionar algum elemento assustador à história que estava contando. Mas ele os mandava ficarem quietos toda vez que falavam. Ele parecia ter certeza de que estava ouvindo algo do lado de fora, e depois de um tempo achou que talvez a porta do seu galpão estivesse aberta. O vento poderia estar batendo a porta do galpão, causando barulhos de batidas. Então, o tio Owen disse que ia lá fora para se certificar de que a porta estivesse fechada. Ele disse que seria terrível tentar consertar a porta se fosse arrancado do lugar. Ele nos disse para ficarmos calmos e que voltaria em breve para terminar de nos contar a história. Bem, os meninos mais velhos continuaram insistindo que ele estava brincando. Assim que o tio Owen saiu, eles começaram a dizer que ele estava apenas brincando conosco. Tio Owen voltaria para dentro da casa para tentar encontrar uma maneira de nos assustar. Os únicos adultos lá eram minha mãe e minha tia, e elas sabiam que gostávamos das histórias assustadoras. Então não fizeram nada para tentar calar os meninos. Então, todos esperamos pelo susto inevitável que viria quando o tio Owen voltasse para dentro e tentasse nos assustar. O único problema é que esse momento não chegou imediatamente. Esperamos e pensamos que o tio Owen estava apenas tentando aumentar o suspense. Mas depois de esperar por um bom tempo e ele não voltar, minha mãe e minha tia começaram a ficar preocupadas. Os meninos mais velhos, um com 15 anos e outro com 16, decidiram sair e ver o que o tio Owen estava fazendo. Talvez a porta tivesse quebrada e ele estivesse tentando consertar. Depois de um tempo, os meninos voltaram para dentro da casa e não estavam mais brincando. Eles contaram para minha tia e minha mãe que o tio Owen não estava lá fora. A porta do galpão estava aberta, mas não estava quebrada, então eles a fecharam e a trancaram. Porém, olharam ao redor em todos os lugares, esperando que Owen pulasse e os assustasse, mas ele nunca fez isso. Não havia nenhum vestígio dele em lugar nenhum. Minha tia saiu com os meninos e levou a espingarda de Owen com eles. Eles ficaram lá fora por um tempo, mas quando voltaram, não tinham mais notícias além de que não conseguiam encontrar o tio Owen. Eles o chamaram e não receberam resposta. Procuraram em todos os lugares e não encontraram nenhum vestígio dele. Eu gostaria que essa história tivesse um final feliz, ou pelo menos uma resolução, mas não posso te dar nenhum dos dois.
Tio Owen desapareceu na noite ventosa quando saiu no meio de contar uma história de fantasmas. Ele nunca foi encontrado. Um corpo nunca foi encontrado. Nada nunca foi encontrado. Tio Owen tinha alguns inimigos lá fora e algumas pessoas acham que ele foi morto por eles, por dever dinheiro ou algo assim. Não me lembro de todos os rumores. Tudo o que me lembro é dele desaparecido e nunca descobrindo o que aconteceu naquela noite ventosa. Cresci em uma família muito pobre e rural. Mesmo vivendo no campo, há uma coisa que sempre vou lembrar que minha família me dizia: se você ver algo estranho quando estiver no campo, é melhor simplesmente evitá-lo. Há algumas pessoas realmente estranhas e perigosas por aí, e é melhor deixá-las em paz. Eu não pensava muito nisso quando era mais jovem. Meu sonho naquela época era ser agente do FBI. E se houvesse problemas, sempre senti que a aplicação da lei poderia lidar com qualquer coisa. Acho que talvez eu simplesmente não pensava que poderia haver algumas coisas nas quais eles não queriam se meter. Mas isso não é sobre a aplicação da lei ou qualquer coisa assim. É apenas sobre uma experiência assustadora que um amigo e eu tivemos quando estávamos explorando. Éramos adolescentes na época, por volta dos 16 anos. Meu amigo Joey realmente via nossas explorações na floresta como uma caçada. Ele sempre levava seu rifle com ele quando íamos explorar, mas ele quase nunca atirava em nada. Acho que ele era apenas um daqueles caras que realmente gostavam de sua arma e gostavam de tê-la quando estavam na floresta. Quando ele ganhou um carro, começamos a fazer viagens muito mais longas para o campo. Nunca havia tráfego nessas antigas estradas de colina, então podíamos estacionar à beira da estrada e simplesmente sair e explorar sem nos preocuparmos com o carro. Então, encontrávamos novos lugares para ir e conferir, e muitos deles nos levavam bastante longe de casa. Estávamos dirigindo bem longe porque estávamos bastante curiosos para ver algo completamente novo. Joey estava falando sobre caçar esquilos, mas eu nunca o vi atirar em um, então não esperava que ele estivesse falando sério. Não conhecíamos a área em que estávamos. Na verdade, a estrada de terra simplesmente terminou. Havia um portão no final da estrada, mas não sabíamos qual era o propósito dele. Não havia uma cerca para manter você fora da floresta, mas o portão claramente mostrava o fim da estrada. Decidimos estacionar ali e sair para olhar em volta. Se você já viveu em algumas dessas áreas, entenderá em que tipo de área estávamos. Não havia casas por perto há algum tempo, embora passássemos por várias entradas que levavam a lugares que não podíamos ver da estrada. Estas seriam para as pessoas realmente rurais, que provavelmente caçavam para conseguir toda a sua comida. Como de costume, não sabíamos o que estávamos procurando. Estávamos apenas olhando. Joey tinha seu rifle com ele, é claro, mas sempre esperávamos encontrar algo interessante. No passado, encontramos cachoeiras, riachos, prédios antigos e coisas assim. Mas, no fundo, eu sempre esperava encontrar algo histórico. Talvez como um cemitério indígena, ou talvez algo de uma guerra antiga. Mas eu ainda não tinha encontrado nada parecido antes. A área em que estávamos era muito legal. Era bastante densa de árvores e arbustos, e tínhamos que ter cuidado onde estávamos pisando. Havia arbustos espinhosos, e era realmente chato quando você ficava com uma videira ou algo preso na calça, e depois tinha que tirar. Joey continuava me dizendo que estava ouvindo alguns barulhos estranhos ao longe. Ele achava que parecia algum tipo de motor funcionando ou algo assim. Eu realmente não ouvi muito claramente, mas conseguia ouvir alguma coisa. Eu disse a ele que talvez fosse alguém morando morro abaixo ou algo assim. Mas como eu não conseguia distinguir os sons muito bem, devia ser alguém bem longe. Havia outros ruídos que ambos podíamos ouvir. Eram principalmente animais, e eu ficava imaginando se Joey ia atirar em alguma coisa naquele dia. Realmente parecia não haver vestígios de vida humana naquela área, com o quão densa era a vegetação em alguns lugares. Isso me deixou esperançoso de que eu encontraria algo diferente, algo novo. Eu realmente não tinha certeza de quanto tempo havíamos estado lá sem encontrar nada interessante. Foi quando acho que Joey
estava ficando entediado com o que estávamos fazendo, e ele deu alguns tiros na direção de onde disse que alguns esquilos estavam. Novamente, para quem se preocupa com isso, Joey nunca realmente tentou atirar em animais. No entanto, pouco depois que ele fez esses disparos, notei algo na floresta. Não estava na direção em que ele estava atirando, porém. No começo, eu estava apenas ouvindo alguns sons, mas então notei algum movimento e pensei que vi alguém se movendo na floresta. Joey não estava longe de mim, então o chamei para vir até mim. Mencionei que achei que tinha visto alguém na árvore e para ele vir dar uma olhada. Seria estranho encontrar alguém tão longe na floresta, então naturalmente fiquei um pouco preocupado. Quando Joey veio até mim, ele também notou algum movimento. Ele estava um pouco preocupado também, mas estava tentando agir machão com a arma. Ele continuava segurando-a em uma postura defensiva estranha, dizendo para eu não me preocupar se houvesse alguém lá fora. E foi então que ouvi o som de algum tipo de motor tentando ligar, mas não ligava completamente. Perguntei a Joey o que ele achava que poderia ser e ele disse que não tinha certeza. Então vimos a figura emergir das árvores. Era um homem bastante grande, que parecia o caipira do inferno, talvez. Eu não saberia como descrevê-lo melhor, já que não sou o melhor em descrever as coisas. Mas ele parecia alguém que provavelmente não tomava banho há anos, nem nunca se barbeou na vida inteira. Ele estava caminhando bastante devagar na nossa direção e tinha uma manca muito óbvia também. Mas ele parecia assustador pra caramba, enquanto vinha em nossa direção, mancando do lado esquerdo e arrastando algo no chão com a mão direita. "Vocês estavam atirando na minha propriedade?" Ele gritou. "Vocês estavam atirando na minha terra?" Joey só ficou parado lá e deixou cair a mão que segurava o rifle. Ele caiu ao seu lado e ele simplesmente ficou parado olhando. Foi então que notamos o que o homem estava segurando na mão. Também sabíamos que barulho estávamos ouvindo naquele dia. O homem tinha uma motosserra. "Vocês não podem atirar na minha terra!" Ele gritou enquanto tentava ligar a motosserra. Levou algumas tentativas, mas ele finalmente conseguiu, e ela rugiu a vida. Joey parecia tão chocado que não conseguia se mexer. Eu o agarrei pelo braço e disse que deveríamos correr. Alguns lendo isso podem pensar que deveria tê-lo mandado atirar no cara, mas como mencionei, Joey nunca realmente tentou atirar em animais. Finalmente consegui fazer ele se virar e correr comigo. Agora tivemos a sorte de o cara não estar tão perto de nós antes de começarmos a correr. Além disso, ele tinha a manca e estava carregando uma motosserra, o que teria dificultado a corrida. Mas a coisa toda ainda era assustadora e ele começou a mancar correndo na nossa direção. Foi difícil correr pela floresta. Ficamos presos por espinhos, carrapichos e todo tipo de outras coisas. Mas não importava muito enquanto isso estava acontecendo, por causa do que vimos atrás de nós. Só queríamos voltar para o carro. Foi uma corrida horrível e estávamos ambos sangrando quando chegamos ao carro. E então, foi uma verdadeira droga fazer ele virar. E quando finalmente conseguimos virar o carro, olhei para o lado e vi o homem na floresta. Ele não estava terrivelmente longe de nós, mas, felizmente, estávamos no carro e dirigimos para longe, assustados até a metade da morte. Contamos a história aos meus pais. Foi bastante estranho como eles realmente não ficaram surpresos. Eles me disseram que era um ermitão que não queria que alguém caçasse em sua propriedade. Ele pode ter estado cortando lenha quando ouviu os tiros de arma, mas eles não estavam surpresos que ele nos perseguisse com uma motosserra. As pessoas lá fora fazem coisas estranhas e é melhor deixá-las em paz, eles nos disseram. Esta é a coisa mais estranha que já me aconteceu, mas eu juro que é verdade, e pela minha vida, nunca consegui explicar. Meu avô e minha avó moravam em um vale no meio do campo. Sempre que eu ia visitá-los, adorava sair para fazer trilhas e ver o que conseguia encontrar. Um dia, quando eu era adolescente, estava lá e tinha saído para fazer trilhas por um bom tempo. Havia um rio que eu normalmente seguia para não me perder. Neste dia, me afastei do rio quando encontrei um antigo pier abandonado no meio do nada.
Estava caindo aos pedaços e parecia que não era usado há anos. Isso me fez começar a imaginar se talvez houvesse alguns acampamentos antigos na área. Então, afastei-me do rio, procurando ver o que poderia encontrar. Eventualmente, encontrei o que parecia ser um acampamento de verão abandonado. Embora não houvesse nenhum prédio de pé, encontrei algumas fundações que haviam sobrevivido. Não tinha certeza de quão antigo o lugar era, mas devia ter sido abandonado há muito tempo. Era verdadeiramente a coisa mais legal que eu já tinha encontrado quando estava fora. Enquanto caminhava pelo acampamento, notei um antigo poço afastado do acampamento. Sempre tive um pouco de medo de poços. O pensamento de cair em um sempre foi um terror que eu tinha, e não faço ideia de como isso se desenvolveu. Mas os adolescentes muitas vezes são fascinados por coisas que também os assustam. Então pensei em ir dar uma olhada. O poço não estava coberto e olhei para dentro. Pensei que poderia ser legal gritar lá dentro e ouvir minha voz ecoar de volta. Então tentei e consegui um eco bem forte de volta. No entanto, foi o que aconteceu depois desse eco que me assustou. Ouvi a voz de outro menino respondendo de dentro do poço. A voz pedia ajuda. Para garantir que eu não estava ouvindo coisas, gritei de volta para o poço. Imediatamente, ouvi a voz do menino pedindo ajuda no poço. Ele não diria mais nada, mas parecia desesperado, e imaginei que ele deveria estar se estivesse caído no poço. Não sabia o que fazer. Tentei encontrar uma corda ou algo assim, mas não consegui encontrar nada para baixar no poço. Tudo o que consegui pensar foi em voltar correndo para a casa dos meus avós e tentar obter ajuda daquela maneira. Consegui voltar, mas não consegui ajuda de verdade deles. Eles insistiram que eu provavelmente imaginei tudo. Naquela época e até hoje, odeio quando as pessoas dizem isso. É tão condescendente. Sei do que minha imaginação é capaz, e ela não é capaz de imaginar um acampamento inteiro com um menino preso em um poço. Não consegui que eles ajudassem de jeito nenhum. Bem, peguei o telefone e liguei para a polícia. Eles também não me levaram a sério. Disseram que não havia acampamentos ou poços abandonados naquela área e também não havia relatos de crianças desaparecidas. Eles não acharam que era minha imaginação, apenas pensaram que eu estava fazendo uma brincadeira com eles. Estava realmente preocupado e achei que teria que ajudar o garoto sozinho. Pelo menos eu seria um herói, não é mesmo? Então peguei uma corda e voltei para o rio para encontrar o pier para que eu pudesse chegar ao acampamento e resgatar o garoto. O único problema é que nunca consegui encontrar o pier. Não importa quanto eu procurasse. Pensei que poderia encontrar o acampamento sem ele e procurei pelo acampamento. Eu poderia jurar que sabia exatamente onde tudo estava, mas não conseguia encontrar o acampamento ou o poço. Não estavam em lugar nenhum. Tive que eventualmente desistir de tudo isso e voltar para a casa dos meus avós. Nunca fui capaz de explicar isso. Nos anos seguintes, muitas vezes caminhei por aquela área, confiante de que encontraria o pier, o acampamento ou o poço. Mas nunca encontrei nenhum deles. Além disso, nunca fui capaz de encontrar informações sobre o acampamento ou o poço, e não houve relatos de crianças desaparecidas durante esse período. Realmente não tenho ideia do que experimentei naquele dia, mas lembro-me de tudo muito claramente e sei com certeza que não foi minha imaginação. Havia este antigo hospital abandonado em uma propriedade particular nos arredores da cidade onde cresci. Ele fechou décadas antes e a estrada que levava até lá foi fechada pelos proprietários, então pouquíssimas pessoas o tinham visto desde o fechamento. Mas era algo que as crianças na escola sempre comentavam, como se fosse assombrado. Quando eu tinha 15 anos, meu melhor amigo e eu decidimos que queríamos ir lá dar uma olhada. Nunca tínhamos estado lá antes, mas sempre gostávamos de explorar as matas, especialmente em lugares onde não deveríamos estar. Então, sempre tentávamos encontrar o hospital, e um dia tivemos sorte e o encontramos. O prédio era enorme, muito maior do que eu esperava. Meu amigo Tim e eu estávamos animados
e ainda mais quando não encontramos nenhuma segurança nos impedindo de entrar no prédio. Chegamos lá e fomos procurar uma maneira de entrar. Não foi difícil porque muitas das janelas estavam quebradas. Era estranho estar dentro do prédio. Quando fechou, parece que deixaram muitos equipamentos imóveis lá. Além disso, havia grafites nas paredes, que presumimos ser de outros exploradores como nós. O que achamos mais interessante, porém, foi apenas a atmosfera realmente mórbida do prédio. Era tão grande e tão escuro, e realmente parecia ser um lugar maligno. Quero dizer, não sei como explicar além disso. Tim e eu não acreditávamos em fantasmas e não tínhamos medo disso, mas havia apenas um sentimento muito desconcertante sobre o lugar. Não pensamos muito nisso enquanto continuávamos explorando o enorme prédio. Estávamos em um nível do porão quando Tim me disse que ouviu algo. Pensei que ele estivesse apenas tentando me assustar até que eu também ouvi. Parecia que alguém estava se movendo em uma das salas. Pensamos que fosse um animal, então pensamos em ir verificar. Tim abriu a porta da sala de onde vinham os barulhos. Estava muito escuro na sala, mas tínhamos uma lanterna. Então Tim ficou brilhando ao redor da sala, tentando ver se conseguia encontrar o que estava fazendo o barulho. A lanterna parou em uma figura que estava agachada no canto da sala. Era uma pessoa que estava suja e escondia o rosto atrás do braço. Quando a luz incidiu sobre a pessoa, ela caiu para frente até ficar de quatro, mas ainda estava escondendo o rosto de nossas vistas. Foi muito assustador e ele não se moveu ou fez nada a princípio. De repente, ouvimos o homem dizer: "O que você fez com o meu rosto? Por que roubou meu rosto?" E então, ele começou a rastejar na nossa direção, e muito mais rápido do que um homem em sua forma deveria estar se movendo. Tim e eu saímos correndo da sala e corremos para as escadas. Subimos as escadas e depois continuamos correndo até termos certeza de que o homem não estava mais nos seguindo. Acho que naquele ponto, decidimos que estávamos satisfeitos com o que tínhamos visto e decidimos sair de lá. Tínhamos uma história assustadora, então acho que valeu a pena a viagem. E caso alguém esteja se perguntando, achamos que era apenas uma pessoa sem teto louca, não um fantasma ou algo assim. Mas porque ele estava falando sobre nós roubando o rosto dele, é algo sobre o qual especulamos por muito tempo. Nunca tínhamos visto o rosto dele, então muitas vezes nos perguntávamos como ele seria. Uma vez, quando eu era bem mais jovem, costumava ter que caminhar longas distâncias. Nem sempre tinha um carro, então ficava preso fazendo isso muitas vezes. De vez em quando o tempo estava realmente muito quente, ou chovendo muito, eu tinha sorte e alguém me dava uma carona. Mas essas caronas eram raras. Ainda assim, quando aconteciam, era tão bom e eu era tão grato que jurei a mim mesmo que absolutamente retribuiria sempre que tivesse um carro. Quando comecei a dirigir, as oportunidades não surgiram com tanta frequência quanto eu pensava que aconteceriam. Eu via pessoas andando, mas geralmente era na cidade. Se não fosse na cidade, nunca era em condições climáticas extremas. Então, por vários anos, nunca tive realmente a oportunidade de ser tão útil para alguém quanto as caronas foram para mim. Também comecei a me perguntar se eu era a única pessoa que eu conhecia que já teve que andar tanto quanto costumava. Não foi até tarde da noite, quando estava a caminho de casa da casa de um parente, que tive um encontro com alguém que precisava de uma carona. Meu tio morava bem no alto das colinas em uma cabana, e eu tinha passado bastante tempo na casa dele naquela noite. Era por volta de 1 da manhã, quando finalmente avisei que precisava ir para casa. Não havia muitas casas naquelas colinas. Havia estradas de terra sinuosas por todo lado. Enquanto eu dirigia, contornei uma curva ao redor de uma colina e notei uma figura à minha frente na estrada. Imediatamente percebi que era uma mulher e ela estava andando pelo acostamento. Não tinha ideia do porquê alguém estaria andando por aquelas estradas tão tarde da noite e decidi que ofereceria uma carona a ela. Parei ao lado dela e, quando o fiz, ela parou de andar e me olhou. Eu tinha o vidro da janela abaixado
e ela se inclinou enquanto eu perguntava se ela precisava de uma carona. Ela disse que realmente poderia usar uma. Morava bem longe daqui, e se tivesse que andar até em casa, demoraria uma eternidade para chegar lá. Disse a ela que ficaria feliz em dar uma carona, e foi então que ela colocou a mão dentro do casaco e sacou uma arma, apontando-a para mim. Ordenou que eu fosse para o banco do passageiro do carro, o que fiz imediatamente. Ela entrou atrás do volante com a arma ainda apontada para mim. Quando estava dentro, me ordenou a sair do carro. Quando quase resisti, ela engatilhou a arma, e foi o suficiente para eu sair do carro e fechar a porta. Ela partiu imediatamente. Então, da primeira vez que tive a chance de retribuir, tudo deu errado. Além de estar arrasado com isso, acabara de ter meu carro roubado em uma estrada de terra no meio das colinas. Eu estava longe da casa do meu tio naquele momento, completamente sozinho no escuro, sem escolha realmente a não ser continuar a caminhar por aquela estrada de terra. Então, comecei a caminhar. Isso não apenas levaria uma eternidade, mas era muito assustador andar por lá. Estava muito, muito escuro. Não havia lua naquela noite. Todos os sons da floresta, que normalmente achava reconfortantes, eram menos assim naquela noite. Parecia que eu estava mais ciente deles. Parecia que podia ouvi-los mais claramente, mas também ouvir outros ruídos que normalmente não ouviria. Comecei a me perguntar se a mulher que roubou meu carro tinha cúmplices nas árvores que poderiam ter tentado me atacar depois. Ainda assim, não tive escolha a não ser continuar caminhando e ver onde terminaria. E foi quando aconteceu a coisa mais estranha. Eu estava caminhando há cerca de 45 minutos quando vi as luzes vermelhas traseiras de um carro adiante. Mas não era um carro em movimento. Estava parado ao lado da estrada, mas parecia que estava ligado. Me aproximei mais e percebi que era o meu carro. Fiquei imediatamente preocupado que a mulher estivesse lá também. Talvez ela estivesse esperando para me emboscar e me matar desta vez, mas ela poderia facilmente ter me matado antes, então isso não fazia sentido. Então, simplesmente me aproximei cautelosamente do carro, esperando que algo acontecesse a qualquer momento. Não havia ninguém ao redor do carro. Continuei olhando ao redor para ver se alguém estava escondido nas árvores ou algo assim, mas não consegui encontrar ninguém. Quando finalmente decidi que estava completamente sozinho com o carro, entrei rapidamente, subi os vidros e tranquei todas as portas. O carro estava ligado, mas estava estacionado. Então coloquei o carro em marcha e comecei a descer a colina. Desta vez, porém, não tinha planos de parar para ninguém, mesmo que parecessem precisar de uma carona ou não. De qualquer forma, desci das colinas e cheguei à estrada principal sem encontrar ninguém. Não tinha ideia do que havia acontecido. A coisa toda era tão estranha. Não houve sinal da mulher em lugar algum, e ela não havia levado nada do meu carro. Ela simplesmente o abandonou ao lado da estrada, depois de dirigi-lo por um curto período de tempo. Perguntei a meu tio mais tarde se ele conhecia alguém que se encaixasse na descrição dela, mas não lhe pareceu familiar. Pensei que ele não acreditaria em mim, já que era uma história tão incrível. Mas ele me disse que já ouvira coisas mais estranhas antes. Nunca descobri o que aconteceu naquela noite de verdade. Nunca encontrei a mulher novamente. Mas estou feliz em dizer que peguei outras pessoas e dei carona a elas. Não deixaria aquele encontro estragar minha vontade de fazer uma boa ação para alguém. Eu conheci um cara online uma vez, lá em 2002. Ele fazia parte de um site pagão do qual eu também participava. Mas não quero que você pense que essa história é contra pagãos ou algo assim. É apenas como o conheci. Ele também tinha um diário online, que eu às vezes lia. No entanto, acho que ele nunca soube que eu o lia. Depois que o convidei a vir de Boston para Chicago me visitar, ele postou sobre a viagem em seu diário online. Tive a impressão de que ele estava realmente ansioso para vir me ver. Seu nome era Luke, e me lembro de buscá-lo no aeroporto. Tirei alguns dias de folga do trabalho, e normalmente tinha os fins de semana livres, então tínhamos algum tempo para passar juntos. Ele contava muitas histórias extravagantes que eu não acreditava realmente.
mas eu gostava muito dele, então pensei que íamos nos divertir juntos. Enquanto ele dormia alguns dias depois da visita, decidi dar uma olhada em seu diário online. Nele, ele contou uma história completamente fictícia do que havia acontecido desde que veio me ver. Ele afirmou que encontrou um quarto secreto em meu apartamento e dentro dele havia um altar que eu construí para ele. Ele disse aos seus leitores que estava preocupado que eu fosse fazer algo para machucá-lo. Mas o que mais me preocupou foi que ele também disse que sentia que precisava fazer algo para me machucar primeiro, antes que eu tivesse a chance de fazê-lo. Ele disse que pegou uma faca no meu porta-facas e colocou em sua mala e a usaria em mim quando eu fosse dormir e depois iria embora. Foi estranho, sinistro e diferente de tudo que ele já havia postado no diário. No entanto, eu me lembrei das histórias que ele me contou, aquelas que eu não acreditava, e então comecei a ficar muito preocupado. Eu estava realmente com medo de que ele tentasse fazer algo comigo. Pensei no comentário sobre pegar a faca do meu porta-facas. Então, fui até a cozinha para ver se alguma das minhas facas estava faltando. Uma estava. Tentei ser o mais cuidadoso e silencioso possível e verifiquei na mala dele. Minha faca estava lá. Eu estava assustado, mas atirei e coloquei de volta no porta-facas. Levou um tempo até eu decidir o que fazer. Fui e peguei a mala dele e a levei para o meu carro. Coloquei no porta-malas. Quando Luke acordou, disse a ele que tinha uma emergência para cuidar e que poderia colocá-lo em um hotel pelo resto de sua estadia ou conseguir um bilhete de volta para casa mais cedo. Ele ficou um pouco confuso, como eu esperava que ele ficasse, e disse a ele que já tinha colocado a mala dele no carro. Ele perguntou se eu poderia colocá-lo em um motel perto do aeroporto. Levei-o até o motel e fui estacionar o carro. Ele pegou a mala e entrou no escritório. Dirigi embora naquele momento e o deixei por conta própria. Não sei o que ele estava planejando, mas aposto que ele percebeu que eu sabia quando a faca não estava mais na mala. Cresci em uma família muito rural e grande. Muitos dos meus parentes, incluindo eu mesmo, viviam em moradias bem rurais. Na verdade, nem me lembro de ter morado em uma casa que tivesse banheiro até os 10 anos de idade. Meus pais eram divorciados e raramente conseguiam encontrar trabalho. Então, grande parte dos nossos alimentos vinha do jardim ou da caça. Naquela época, as pessoas não falavam muito sobre doenças mentais. Além disso, quando alguém estava extremamente doente mentalmente, não pensávamos assim. Achávamos que algo estava errado com eles. Por exemplo, uma das minhas irmãs costumava se ajoelhar na frente da parede e falar como se alguém estivesse sentado atrás dela ouvindo. Nunca pensamos que ela poderia ter esquizofrenia, e minha outra irmã e eu simplesmente pensávamos que havia um fantasma na parede. Mas, com o tempo, descobrimos que muitos dos nossos parentes sofriam de coisas como esquizofrenia. Tive que mencionar isso porque tive uma experiência muito assustadora ao visitar a casa de uma das minhas tias. Seu filho, meu primo, hoje em dia, provavelmente eu assumiria que tinha esquizofrenia. Contudo, naquela época, não pensávamos em nada disso. Ele sempre teve problemas e sentia que espíritos estavam atrás dele. Ele sempre nos contava sobre os espíritos que via, e sendo tão jovens, isso era especialmente aterrorizante para nós. Já contei uma das histórias aqui antes. Era sobre visitá-los e os cães estarem se comportando muito estranhamente. Depois, do lado de fora, vimos uma vaca brilhante, mas por mais estranha e assustadora que aquela história fosse, nada se comparava a que aconteceu desta vez. Meu primo estava agindo ainda mais estranho do que o normal desta vez. Ele tinha passado de apenas nos contar que via espíritos para realmente acreditar que o diabo estava atrás dele. Fomos todos criados de forma bastante religiosa, então isso não era algo que levávamos na brincadeira. Não havia nada mais assustador do que a possibilidade do diabo vir atrás de nós. Minha tia estava fazendo o possível para tentar fazer com que ele parasse de contar histórias assim na nossa presença. Éramos jovens demais, na visão dela, para ouvir histórias assustadoras. Mas ele ainda nos contava,
e toda vez que íamos dormir enquanto estávamos visitando, esperávamos que algo ruim acontecesse. Estávamos hospedados na casa por cerca de uma semana desta vez. Minhas 2 irmãs e eu estávamos dormindo na sala de estar, como sempre fazíamos. Todos nós fomos acordados ao ouvir alguns gritos vindos do quarto do meu primo. Ele continuava gritando: "O diabo me pegou! Ele está me levando para o inferno!" É claro que isso acordou todo mundo na pequena casa. Mas nós, 3 meninas, chegamos ao quarto dele mais rápido do que os pais dele. Eu, sendo a mais velha, abri a porta do quarto dele e acendi a luz lá dentro. O que vi nunca esquecerei. Meu primo estava acorrentado à cama. Ele estava gritando e chorando que o diabo havia entrado em seu quarto, o havia acorrentado e estava pronto para levá-lo. Nunca tinha ouvido alguém gritar de terror assim antes ou desde então. Ele lutava contra as correntes em vão e parecia em completo desespero. Minha tia nos fez sair do quarto enquanto ela e o marido entravam. Eles fecharam a porta e nos disseram para não entrarmos. Demorou um pouco para eles conseguirem fazê-lo parar de gritar. Eventualmente, ele parou, e os pais nos disseram apenas para irmos dormir. Eles nunca falaram sobre isso conosco, então não sabemos o que aconteceu depois que fomos expulsos do quarto. Não consigo explicar por que ele estava acorrentado à cama. Parte de mim pensa que ele tinha esses ataques durante a noite de vez em quando, e os pais deviam acorrentá-lo à cama. Eu realmente não sei, e ele nunca mencionou isso. Depois dessa visita, nunca mais passamos a noite lá, então não sei o que aconteceu depois de tudo isso. Quando eu era mais jovem, eu era meio que uma criança terrível. Para lidar com minha total impossibilidade de ser controlado, além de ser filho de 2 narcisistas, foi tomada a decisão de que eu trabalharia em uma enorme fazenda no interior do Arizona. Deve-se notar que eu era um cavaleiro de equitação bastante habilidoso na época, então trabalhar em fazendas não estava fora do alcance do que eu podia fazer. Houve algumas coisas realmente boas decorrentes disso, mas eu divago. Nas conduções de gado, não era incomum tropeçar em casas, acampamentos e até cidades inteiras também no meio do nada. Todos eles tinham suas próprias situações dignas de filmes, mas uma em particular eu nunca esquecerei. Aqui estamos nós em mais uma condução de gado, desta vez bastante tempo nela. Já havíamos passado, se me lembro corretamente, facilmente 3 semanas ou mais no deserto, quando nos deparamos com esta cidade no meio de um cânion que é perfeitamente pitoresca. Além disso, acredite ou não, há um restaurante. Como um autêntico restaurante da costa leste, totalmente cromado. Não tínhamos comido nada realmente substancial há um tempo, e o capataz prometeu me comprar um milkshake pelo meu aniversário. Eu estava muito entusiasmado, se não um pouco perturbado, mas honestamente, depois de passar tempo suficiente nos desertos dos Estados Unidos, nada realmente me surpreendia. Deixamos alguns dos nossos companheiros para cuidar do gado que estava descansando na sombra, depois de superar este leito de rio rochoso, e caminhamos até o cânion para ir ao restaurante. Assim que entramos lá, o cara mais velho, este cowboy que é o chefe de todos nós, agarra meu braço. O lugar está lotado e todos estão vestindo roupas estranhas, como se fossem dos anos 40 ou 50. Meu capataz é um cara muito durão que, devido à vida toda trabalhando em fazendas, certamente tinha visto algumas coisas. Ele agarra meu braço, enquanto eu estou focado apenas no milkshake e prestes a ir pegar uma mesa. É quando percebo que todos estão apenas nos encarando e há uma sensação muito estranha no ar. Agora, estávamos acostumados a chamar a atenção o tempo todo por estarmos sujos e fedorentos. Mas essas pessoas tinham um olhar de quase medo e ou choque. Meu capataz e os outros 2 que estão conosco saem lentamente de lá, me arrastando junto, e imediatamente voltamos para o nosso acampamento e saímos sem dizer uma palavra. Eu estava tão confuso que apenas segui tudo isso. Até hoje, não faço ideia do que era aquele lugar, ou se atravessamos uma espécie de distorção do tempo ou o quê. Mas meu capataz me disse mais tarde naquela noite, quando estávamos longe deles, que sentiu como se tivéssemos retrocedido no tempo, como verdadeiramente voltado no tempo
E aquele lugar estava preso em algum tipo de loop, e se ficássemos, nós também ficaríamos presos. Ele nunca falava muito, nem era muito falante. Ele também tinha um grande gosto por doces, apesar de ter quase nenhum dente. Então, para ele ter reagido daquela maneira, realmente me abalou. Não faço ideia se o que ele me disse é verdade. Eles eram caras bem rudes que definitivamente provocavam e pregavam peças. Mas nunca esquecerei o olhar de todas aquelas pessoas naquele restaurante impecável. Obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenha gostado das histórias. Deixe seu comentário e seu like. Se quiser ajudar o canal, confira os links na descrição. Muito obrigado e até a próxima.